Olá, boa noite, seja bem-vindo. A nossa eclésia vai começar em instantes. Aproveita esse tempinho para mandar o link dessa transmissão para mais pessoas. Envia para os seus amigos, para os seus familiares. Manda esse link para a quantidade de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus nessa noite. Amém? Onde você estiver agora, no seu quarto, na sua sala, assistindo pela sua TV ou pelo seu celular, eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e orar comigo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu te peço, Pai, para que o seu Espírito Santo possa estar aqui e na casa de cada família, Senhor, preparando os corações, preparando os ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra essa noite possa ser uma palavra de bênção para os nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Digno do meu louvor,
és o Senhor das nossas vidas, Deus.
Boa noite, meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Graças a Deus, nós estamos chegando ao final dessa quarentena, né? Se Deus quiser, provavelmente, muito em breve, nós estaremos reunidos de novo. E desde já, nós queremos dizer que nós estamos sentindo muitas saudades de vocês e que temos muitos planos e que desejamos que quando nós nos reunirmos, nós possamos verdadeiramente desfrutar do tempo que nos foi concedido novamente. Que nós possamos dar o nosso melhor na adoração, que nós possamos dar o nosso melhor na comunhão mais próxima com os irmãos, que possamos estar mais atentos e correspondermos a cada palavra que é dita no púlpito, porque
Como eu falei no domingo passado, nós temos que aprender a remir bem o tempo e aproveitar todas as oportunidades. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, o versículo 1. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ela nos fala que certa mulher, uma viúva sem nome, de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o seu servo, está morto, e o Senhor sabe muito bem que este seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio um credor, ao qual nós devíamos uma certa quantia, para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou àquela mulher: o que é que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame esse pouco de azeite que você tem naquelas vasilhas. Ponha-as à parte as que forem ficando cheias. Então a mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si junto com seus 2 filhos, e estes lhe passavam as vasilhas e elas iam as enchendo. Quando todas estavam cheias, ela disse, eufórica, a um dos filhos: depressa, traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou de cessar, o milagre cessou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seu filho coma daquilo que sobrar. Amém? Vamos orar nessa noite para que o Senhor venha falar verdadeiramente aos nossos corações através dessa palavra. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por essa noite maravilhosa. Eu te peço, Deus, que o teu Espírito, Senhor, esteja em cada casa neste momento, em cada lar, em cada coração, firmando esta palavra, Senhor, pelo teu Espírito, nos despertando, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor há de falar nesta noite, e que a nossa mente esteja cativa, Deus, à tua palavra. Que neste momento nosso coração anseie simplesmente por se aquietar aos teus pés e desejar ouvir a tua santa e maravilhosa palavra, que é viva e eficaz para os nossos corações. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos nós precisamos de algum milagre. Eu tenho certeza que se você não precisa de milagres externos e tangíveis, como uma cura ou uma mudança específica em alguma área concreta, né, assim, da sua vida, seja financeira, né? Eu acredito que também você talvez esteja necessitando, de milagres invisíveis, de milagres que acontecem aqui no interior do nosso coração. Talvez você esteja necessitando de um batismo de perdão sobre a sua vida, para que você possa seguir em frente, esquecer o que fizeram com você, esquecer os sentimentos que você foi acumulando durante toda a jornada da sua vida. E talvez você precise liberar perdão para alguém ou se perdoar para prosseguir. E isso é um verdadeiro milagre que acontece sobre as nossas vidas, porque não é natural para nós, seres humanos, perdoarmos e esquecermos o mal que as pessoas fazem para conosco. Então, talvez você esteja necessitando deste milagre, ou quem sabe, talvez você esteja precisando se reconectar com seus filhos, ou com sua esposa, ou com seu esposo. Esses milagres que acontecem no chão da nossa vida, que estão imperceptíveis aos olhos, mas que são latentes dentro do nosso coração como necessidade. E olhando esse texto, olhando para essa nossa necessidade de milagre, eu percebo que quanto mais nós
compreendemos a nossa incapacidade, quanto mais nós vemos com os nossos próprios olhos as necessidades que nós temos, mais nós percebemos a urgência que nós temos de milagres, mais nós percebemos a urgência que nós temos que Deus, Ele rompa os céus sobre a nossa cabeça, que Ele quebre a naturalidade sobre nós e venha com seu sobrenatural e faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Porque essa é a natureza do milagre. O milagre, por si só, já é um milagre, porque é Deus invadindo, quebrando todas as nossas circunstâncias e mudando o imudável, mudando aquilo que não havia esperança para nós, nos dando esperança, nos dando perspectiva, nos dando novas oportunidades. Então eu queria dizer para você que você tem sim uma necessidade de milagre neste momento. E quanto mais rápido você perceber aquilo que você tem necessidade, mais rápido você correr aos pés do Senhor, mais rápido você vai fluir e vai desfrutar, na verdade, da graça de Deus sobre a sua vida. Eu sei que para cada coisa existe um tempo determinado e que Jesus mesmo, Ele se demorou 3 dias para ir curar o seu amigo a quem amava. Mas quando você tem essa percepção da sua necessidade, você agora se encontra em rota de encontro ao Senhor Jesus. E você vive aquilo que é ensinado na nova aliança, que diz que nós temos que apresentar a Deus todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, todas as nossas súplicas e tudo isso com ações de graça. Nós nos aproximamos ao trono da graça, conscientes e sabedores de que Ele nos ouve, que Ele nos responde. Talvez exista sim um tempo em que você precise esperar para que as coisas aconteçam. E até mesmo aquilo que você pede, às vezes você escute um grande não de Deus, mas às vezes não, com toda certeza, todos os nãos que Deus nos dá são também uma expressão da sua infinita bondade. Mas quando você percebe a sua necessidade, você corre para os pés daquele que pode lhe atender. Então, diante disso, eu convido você neste momento a sondar o seu coração, a sondar a sua vida e ver aquilo que você tem necessidade e apresente isso aos pés do Senhor. Esse texto, essa história dessa mulher me chama muita atenção porque ela é como nós. Ela está sendo bombardeada por crises iminentes na sua vida. Se você ler o texto com atenção, você vai ver que a família dela estava passando por dificuldades financeiras. O marido fez algum empréstimo com alguém para sanar algumas dívidas, algumas dificuldades na casa, mas por uma tragédia do destino, aquele homem morreu. E para complicar mais as coisas, aquela mulher não tinha o dinheiro para devolver ao credor e aquele homem estava prestes a vir para levar os seus 2 filhos embora como escravos. Então aquela mulher, ela estava agora ficando quase que destinada a uma vida de mendigância, a uma vida de sofrência, e ela estava prestes a perder tudo aquilo que ela tinha construído como família. E mais do que perder o marido, perder os filhos, perder a casa, ela estava perdendo a sua dignidade, porque ela estava sendo roubada de si mesma. E o interessante desse texto é que Deus olha para cada um de nós. Talvez você em algum momento da sua vida tenha pensado: não, Deus não se importa comigo, Deus tem tanto com que se preocupar, tem tantas coisas mais preocupantes e necessárias neste mundo, e Deus não tem tempo para olhar para mim. Mas esse texto me diz que Deus olha para aquelas pessoas que os homens não olham. Aqui essa mulher estava sendo esquecida, ela não tem nenhum nome. Ela é relatada apenas como a viúva. Ela é desconhecida dos homens, mas se você perceber, ela é bem conhecida por Deus. Ela estava prestes a ser
confiscada de tudo aquilo que ela tinha e do pouco que ela tinha, mas Deus estava prestes a lhe oferecer infinitamente mais, além daquilo que ela estava pedindo ou buscando. E esse texto me mostra isso, uma mulher em crise, sobre uma circunstância que ela não planejou, semelhantemente a cada um de nós. Nenhum de nós planejou ou arquitetou as dificuldades que nós estamos sentindo neste momento. Mas esse texto me diz 3 coisas. Deus nos dá 3 instruções para nós lidarmos melhor com esses tempos de crise. E a primeira coisa que ele nos diz é que eu e você, em tempos de crise, temos que nos lembrar daquilo que nós temos. Quando ela começou a relatar ao profeta as suas angústias, as suas dores, com um tom de indignação, dizendo: Eliseu, o meu marido morreu, ele não era apenas um simples homem, ele era um discípulo dos profetas, ele servia ao Senhor, ele temia a Deus, você sabe que ele temia a Deus, mas ele morreu e agora o credor está vindo e vai tirar os meus 2 filhos. E o profeta diz: o que é que eu posso fazer por você? Eu não posso, talvez dizendo, eu não posso fazer nada, eu sou um simples homem, mas o que você tem na sua casa? Ele estava dizendo com essa pergunta: lembre-se do que você tem, lembre-se da bondade de Deus na sua vida, no dia que se chama hoje. Deus, ele não apenas escuta as nossas orações, no sentido de que nós temos que jogar diante dele aquilo que nós queremos que ele faça nos próximos segundos ou no futuro próximo ou distante. Não. Quando nós oramos a Deus, eu e você temos que ter essa consciência de que ele já tem nos abençoado no dia que se chama hoje. Hoje, apesar das nossas dificuldades, apesar das lágrimas que você talvez esteja derramando neste momento da sua vida, Deus tem sido bondoso e gracioso com você. Então, o que você tem, procure fazer um apurado da sua vida e perceber as coisas que você já tem recebido em suas mãos de Deus. Por que ele fala isso? Porque quando eu não percebo o que eu tenho nas minhas mãos como fruto da bondade de Deus, eu vivo como se nada tivesse. Eu vivo com essa eterna sensação de que eu mereço receber alguma coisa que eu não mereci ainda. Então, olhe para sua casa neste momento, talvez a despensa esteja vazia, mas a mesa com certeza está rodeada de pessoas que lhe amam, de pessoas que estão lutando com você essa mesma luta, que estão sofrendo com você, orando com você e sorrirão com você. Lembre-se da fé que você tem, embora talvez você julgue ser pequena, mas é uma fé que você tem. E com ela, é a partir dessa pequena fé, é a partir dos pequenos recursos que você tem, que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Esse texto nos diz isso, que o pequeno jarro de azeite que ela tinha na sua casa foi o instrumento pelo qual o mesmo azeite se multiplicou. A pequena fé que você tem é o meio pelo qual a sua fé crescerá. A pequena disponibilidade de perdoar, quando você apresenta a Deus, ela se torna um jorrar de batismo e de esquecimento sobre tudo aquilo que fizeram contra você. O pequeno amor que você sente talvez neste momento será um rio de águas vivas que flui e fluirá sempre do seu coração, porque das pequenas coisas Deus opera grandes milagres. E a segunda coisa que eu compreendo nesse texto, que eu queria dizer para você, é que em tempos de crise o Senhor nos ensina o seguinte: tenha expectativas em mim, tenha expectativas em Deus. Eu e você nos frustramos quando nós colocamos a nossa expectativa nas pessoas, quando nós colocamos a nossa expectativa até mesmo nas coisas que nós esperamos que Deus nos dê.
Mas quando eu coloco a expectativa nas pessoas e nas coisas, nós nos frustramos. Porque as pessoas às vezes não correspondem ao que nós queremos. Às vezes você planeja um caminho para Deus lhe abençoar, mas de repente Deus quer trilhar outro caminho para lhe dar algo maior, melhor, algo que realmente você necessite, e você está tão fixado naquilo que você planejou na sua mente, que você não está aberto para receber aquilo que Deus realmente quer lhe dar. Você está segurando com tanta força na sua mão o que você deseja, que você não consegue mais abri-la e deixar vazia para receber com fé aquilo que Deus quer verdadeiramente lhe dar. E esse texto me diz isso, que eu e você temos que ter expectativas em Deus, porque se eu e você colocamos as nossas expectativas em Deus, de maneira alguma nós nos sentiremos frustrados. Pelo contrário, eu e você seremos surpreendidos pela bondade do Senhor, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que você tem pedido ou pensado. Que loucura esse versículo! Deus vai fazer na sua vida infinitamente mais, além daquilo que você tem pedido em suas orações. E Deus vai fazer infinitamente mais aquilo que você até mesmo tem simplesmente pensado. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Acontece se eu e você estivermos em Cristo, estivermos alinhados com a vontade do Senhor. Se no seu coração reinar o versículo que diz: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, na minha casa, na minha vida, assim como ela é feita e realizada nos céus. Quando você tem essas expectativas em Deus, você não se frustra, você é surpreendido. Amém? E a terceira coisa que eu entendo é que você tem que pegar isso, você tem que pegar a sua gratidão pelo que Ele já lhe deu, embora aos seus olhos seja pouco, e você tem que pegar essas expectativas, esse seu coração com expectativas, e correr para o secreto. Essa conexão entre expectativas e secreto é muito interessante, porque quando o profeta diz o seguinte, ele diz: vá nos seus vizinhos e procure vasilhas, pegue a maior quantidade de vasilhas que você conseguir. Então ele vai e pega, a mulher vai e pega um certo número de vasilhas. Nesse texto, Deus estava dizendo de forma profética para aquela mulher que a bênção de Deus, ela ia desfrutar da bênção de Deus sobre a sua vida, de acordo com as expectativas que ela tivesse. Se ela saísse de casa e pegasse apenas uma vasilha, ela ia colher apenas um jarro de azeite. Se ela pegasse 5, 3, 10, 15, 20, 30, 50 vasilhas, ela ia provar dessa abundante graça e disponibilidade de Deus. Então, quando você tem expectativas, quanto mais expectativas em Deus você tem, mais você desfruta da bondade. E eu pergunto a você neste momento, neste exato momento da sua vida, nesse período de quarentena, quais são as expectativas que você tem na sua vida? Você só está olhando para aquilo que lhe foi tirado, para aquilo que está lhe faltando, ou você tem criado expectativas em Deus? Não, amanhã vai ser melhor. Quando isso passar, as coisas vão melhorar. Deus vai nos surpreender. Eu creio neste Deus. Quando você tem essas expectativas no Senhor e vai para o secreto, você fecha a porta para o caos que está do lado de fora. E fechar a porta não quer dizer que você vai fazer pouco caso da realidade ou que você está fugindo da realidade. Fechar a porta e ter expectativas, mesmo que às vezes pareçam irreais para você, significa que você está dizendo para si mesmo que a realidade do secreto, o local onde você desfruta da presença de Deus, lhe condiciona e lhe define mais do que
as tribulações, as dificuldades que estão acontecendo do lado de fora. Não é o que acontece do lado de fora da sua vida que lhe define, mas é o que acontece dentro do seu coração que define você com todas as forças. Quando você tem expectativas em Deus, quando você é grato pelo que Ele tem feito e você vai para o secreto com essa confiança de que a presença de Deus define como você sente, é a presença de Deus que define o seu futuro, milagres acontecerão. Porque tem certos milagres também, meus amigos, que só acontecerão na sua vida quando você entrar no secreto, quando você se jogar nessa real presença de Deus, sabendo que Ele é o nosso Consolador. E quando eu digo isso, eu falo com essa consciência de que a graça de Deus, ela é estendida a cada um de nós. Não existe merecedores ou imerecedores, porque Deus, Ele derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Todos nós não merecemos a graça, a bondade, nenhum favor de Deus, mas Ele graciosamente estende a sua pessoa, estende bondade, misericórdia, compaixão, um futuro promissor em Cristo para você. E tudo isso você desfruta se você tiver expectativas nele. Por mais que Deus, Ele tem aberto as comportas do céu em Cristo Jesus e nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você tem expectativa nas pessoas ou em coisas, e se você não tem essa expectativa em Deus, infelizmente, você não vai desfrutar daquilo que você tem. Da mesma forma que se você tiver R$100 no bolso da sua calça e você esquecer que tem esses R$100 lá, você vai viver como se não tivesse. Você vai viver como se não pudesse desfrutar daquilo que é seu. Então você tem um infinito jorrar de graças disponível para você, mas se você não tem as expectativas em Deus, se você não é grato, e se você não vai para o secreto, se você não vai para esse ambiente onde você se esquece de tudo que é visível aos olhos e mergulha na sua interioridade, procurando ter um encontro real e verdadeiro e sentir verdadeiramente a presença de Deus, você não vai conseguir desfrutar dessa graça, porque a graça é a extensão dessa comunhão que Deus nos oferece. Então, diante de tudo isso, eu clamo a você e peço a você com toda a fé, busque a cada dia ter uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor, com essa mente, essa consciência dessas três coisas. Seja agradecido pelo que você tem, perceba o que você tem, embora você esteja chorando neste momento por muitas coisas. Tenha expectativas em Deus e se aproxime de Deus com isso que você tem, com as suas preocupações, com as suas orações, com as suas súplicas, mas entregue tudo isso aos pés do Senhor, com ações de graças. Grato não simplesmente porque Ele vai fazer, mas grato porque Ele já tem feito, porque Ele não está parado neste momento, Ele está agindo. O próprio Jesus nos fala lá no Evangelho de João que o meu Pai trabalha até o momento, Ele nunca deixou de trabalhar. Salmos vai dizer que Deus trabalha por nós enquanto nós dormimos e que não adianta nós nos preocuparmos, porque Deus, Ele cuida das mínimas coisas da nossa vida se a nossa esperança, a nossa expectativa está nele. E para encerrar, eu queria dizer para você que quando eu olho essas histórias do Antigo Testamento, eu sempre me lembro de algo que está escrito aqui em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 40, se eu não me engano, onde o escritor ele está narrando todos os heróis da fé, homens e mulheres que fizeram grandes coisas pela fé. E no versículo 40 ele diz assim, versículo 39,
Todos estes, né, falando de Abraão, Moisés, Davi, Sansão, Ruth, Raabe, Baraque, falando de todas essas pessoas, todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé, mesmo tendo vivido de uma forma extraordinária com a fé naquele que eles não viam, eles não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós que estamos vivendo nesse período pós-cruz. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que essas pessoas do Antigo Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoadas. O que é que ele está dizendo aqui? Que Deus, ele previu, ele estabeleceu algo melhor para mim e para você que vivemos após o nascimento de Jesus. Se essas pessoas do Antigo Testamento desfrutaram de forma extraordinária da bondade de Deus, viram o poder miraculoso de Deus de diversas formas, eu e você, no momento que nós estamos hoje, após a morte de Jesus na cruz, temos algo muito melhor do que eles. Eu e você temos a condição de sermos melhores que Abraão. Eu e você temos a condição de termos mais fé que Abraão, na verdade, o que eu queria dizer. Eu e você temos mais condições de sermos mais determinados e ousados em Deus do que Davi, porque agora o véu se rasgou e o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração por meio da fé. Então, com essa consciência de que Jesus Cristo é o único mediador, que não existe nada que nos separa de Deus neste momento, que a graça do Senhor está disponível a nós, o escritor de Hebreus nos diz que nós temos que nos aproximar com ousadia ao trono da graça, com convicção e certeza que seremos abençoados. Amém? Era esta a palavra de Deus que eu queria deixar para você neste momento, para o seu coração, para a sua vida, e que de alguma forma essa palavra tenha abençoado você. Então comece a ter expectativas em Deus, comece a crer que Ele fará algo grandioso na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Deus, como eu amo, Pai, a Tua palavra, o quanto ela é viva, o quanto ela é eficaz e o quanto ela produz fruto e muda a nossa realidade. Que neste momento, Deus, lares estejam sendo transformados pelo poder da Tua palavra. Que neste momento, corações estejam sendo amolecidos, Deus, pelo poder da Tua graça. Que neste momento, Pai, circunstâncias estejam sendo alteradas pelo poder, Deus, que há em Ti. Neste momento, que a Tua presença, Deus, esteja derramando paz na casa de cada um que está nos ouvindo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda a ter boas expectativas em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor abençoe você e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, e que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você durante todos os dias. Amém.